Deus, soberano Senhor, amado de minha alma, que reina em meu ser. Perdoa os meus pecados, pois a minha carne é falha e os meus pensamentos são como um potro indomável, que corre sem freio. Ó Espírito Santo, guia-me nesse imenso pasto, e que as palavras vivas encarnadas do meu Senhor Jesus me dê os limites e me ponha debaixo de sua servidão. Como serva aprovada que te ama acima de tudo. Senhor, cuida dos meus. Olha por aqueles que estão ao meu redor. Retribua a cada um segundo a justiça de suas mãos. Que este dia seja não apenas mais um, mas que seja o dia em quem esteja ouvindo o capítulo de hoje se encontre a ti através da minha humilde pessoa. Amém? Bendito seja o nome santo do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja em qualquer hora, seja em qualquer momento, que a graça e a presença do nosso Senhor esteja com vocês. Amém? Estamos no nosso 37º dia do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. O capítulo de hoje nos traz partilhando a sua mensagem de vida. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Você já pensou no que o Senhor fez por você até hoje? Você já meditou, já fez uma retrospectiva de vida no que o Senhor tem te dado até esse momento? Se você tem partilhado com seus amigos, irmãos, familiares. O capítulo de hoje vai nos dar uma dica de como partilhar, de como é importante e de como capítulos e versículos da Bíblia nos conta a história dos nossos irmãos, que nos inspira e que nos põe de pé todas as manhãs, porque nós temos exemplos vivos deles e vividos em nossa mente. Amém? Vamos lá. 1 João 5:10, parte A, da versão GWT, diz assim: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Em 1 Tessalonicenses 1:8, nos traz: sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da tua fé em Deus correm solta. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Glória a Deus. Aleluia. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se torna cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Em 2 Coríntios 2:17, parte B, Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus como mensageiro de Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiência que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. Em 1 João 5:10, a Bíblia diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. O seu testemunho, a história de como você iniciou o seu relacionamento com Jesus. Suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Suas paixões devocionais, as questões pelas quais você se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. E as boas novas, a mensagem de salvação. Primeiro,
Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Em 1 Pedro 2, 9, Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que aconteceu ou o que viu. Jesus disse em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Não disse, vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Portanto, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão. Porque os não cristãos vê os pastores como vendedores profissionais, mas vê você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios. E as pessoas gostam de ouvi-la. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por muito tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos. Mas tem uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outra vantagem do testemunho é o fato dele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras em Atos 22, 26. Em 1 Pedro 3, 15 e 16, a Bíblia diz assim: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. A melhor parte de estar pronto é escrever nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais. Divida-os em 4 partes. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer a Jesus? Segundo, como percebi que precisava de Jesus? Terceiro, como prometi minha vida com Jesus? Como comprometi a minha vida com Jesus? Quarto, a diferença que Jesus faz em minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça
uma lista de problemas, circunstâncias e crise nos quais Deus interveio ao seu favor. E em seguida, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunho diferente. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele, dos seus devocionais. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamento, problemas, tentações e outro aspecto de vida. Davi orou em Salmo 119, 33. Ele disse: Ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz em Salmo 106, 43, em várias ocasiões, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. Em Provérbios 22, 12 diz assim: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para que possa compartilhá-la com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu o livro de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ter sido evitadas se aprendemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Em Gênesis 50, 20, Salmo 40, Salmo 41, Salmo 119, 71, 2 Coríntios 1, 4 ao 10, Filipenses 4, 11 ao 17. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lição das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta do dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Suas mensagens de vida incluem compartilhar suas paixões pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor,
Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse em Mateus 12:34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, em Salmo 69:9, diz: o grande zelo que tenho pela sua casa me consome. E Jeremias 29, que diz: a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso manter-me em silêncio. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. E é quase sempre um problema que foi sentido na pele. Violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou outras dificuldades. Às vezes, ele faz as pessoas sentir um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino dele. Ele poderá fazê-la apaixonar-se pelo trabalho de implantar a igreja, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens mães ou aqueles que praticam um determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precisa desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida um dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. Gálatas 4:18 diz assim: é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. A sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas? Romanos 1:17. As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem o seu início e seu fim, mediante a fé. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração os pecados das pessoas contra ele. Em 2 Coríntios 5:19, esta é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para anunciar aos outros. As boas novas consistem nisso.
quando confiamos na graça de Deus para nos salvar. Pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus o ama. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu o braço na cruz, Ele estava dizendo: eis o tanto que os amo. Em 2 Coríntios 5,14, nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não crêem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. 1 João 4,18 nos traz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha o seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz em 2 Pedro 3:9 que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e a sua vida. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-lhe em amor e compartilhando as boas novas enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus. Sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conheça possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar do seu grupo. Conte sua história. Presenteie-as com esse livro. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente, até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Colossenses 4:5. Aproveite o máximo das suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo o mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro, aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fossemos membros de sua família, exemplo de seu caráter,
exaltadores de sua glória, ministro de sua graça e mensageiro do Evangelho. Destes 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas. Temos um tempo curto para compartilhar nossas mensagens de vida e cumprir nossa missão. Pensamento sobre o meu propósito de vida do dia 37. O tema para reflexão diz: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. O versículo de memorização é 1 Pedro 3,15, parte B, e o 16, parte A. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem as esperanças que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. A pergunta para meditar é: olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Glória a Deus. A honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês fiquem com Deus e até uma próxima, se assim o Senhor nos conceder. Amém?